Uma curva de 30 metros de raio é inclinada de um ângulo θ. Está aqui o ângulo em relação ao plano inclinado. Isto é, a normal da superfície da estrada forma um ângulo com a vertical, que está aqui no nosso diagrama de corpo livre. Encontre o ângulo θ para que o carro percorra uma curva de 40 km por hora, uma velocidade de 40 km por hora, mesmo se a estrada estiver coberta de gelo, o que a torna praticamente sem atrito. Então vamos ver nesse exercício que mesmo que não haja atrito entre a superfície do plano e as rodas do carro, o carro consegue fazer a volta em segurança, justamente porque a pista é inclinada. Então, primeiramente, como eu já desenhei aqui nesse diagrama de corpo livre, eu representei o eixo X paralelo à superfície plana, o eixo Y perpendicular à superfície plana. E sobre o carro há duas forças. Há a força gravitacional, que a Terra exerce sobre o carro, que é a força-peso, está representado tanto no desenho quanto no diagrama de corpo livre, e a força de contato que a superfície exerce sobre o carro, que está representada aqui no nosso diagrama de corpo livre, que é a normal. Veja que essa força de contato é a própria normal, perpendicular ao plano inclinado. Veja que essa normal aqui é a soma das quatro normais de cada peso. Então, é uma normal resultante, é a normal resultante das quatro normais sobre as rodas do carro, sobre as quatro rodas do carro. Então, essa força normal aqui, ela tem duas componentes, uma paralela ao eixo X e outra paralela ao eixo Y. Se nós aplicarmos a segunda lei de Newton e o princípio de superposição, vamos ter que o somatório das forças em Y é igual a zero. Ou seja, a componente normal ao longo do eixo Y menos o peso é igual a zero. NY é N cosseno θ, que vai ser igual a mg. E o somatório das forças em X é igual a massa vezes a aceleração. Então, a normal ao longo do eixo X é igual a massa vezes a aceleração. Mas é essa normal aqui que faz o carro fazer a curva com segurança. E essa nx aqui é n seno θ, que vai ser igual a massa vezes aceleração centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Esta equação é a número 1 e esta é a equação número 2. Vou dividir a equação 1 pela equação 2. A normal vai se cancelar, que é a magnitude desse vetor. Então, eu vou ficar com seno dividido por cosseno da tangente e v ao quadrado sobre r dividido por g. Vai ficar v ao quadrado vezes rg, que é o mesmo resultado que nós obtivemos nos dois exemplos anteriores. Veja que a mesma equação serve para modelar três fenômenos distintos. Substituindo os valores que são dados nesse problema, nós encontramos que o ângulo θ deve ser igual a 22,8 graus. Ou seja, se o ângulo da estrada tiver esse ângulo, o carro consegue fazer a curva sem escorregar para fora e nem para dentro da pista, com segurança. É o ângulo que garante um coeficiente de atrito suficiente para manter o carro na estrada. Você pode mostrar que tangente de θ aqui é numericamente igual ao coeficiente de atrito estático. E você pode determinar nesse exercício qual é o coeficiente de atrito estático para esse ângulo de 22,8 graus. Utilizando a expressão que a velocidade é igual a raiz quadrada do coeficiente de atrito estático vezes o produto do raio da trajetória vezes a aceleração de queda livre. Observe que nesse exemplo nós podemos ter duas abordagens, dois referenciais diferentes, mas o resultado deve ser o mesmo. Então, um segundo referencial que você pode adotar é esse aqui. O eixo Y é perpendicular ao plano inclinado, o eixo X paralelo ao plano inclinado, de tal forma que a força-peso agora é que terá duas componentes, uma componente PY e uma componente PX. E a força normal não tem nenhuma componente. Veja que ela já está na direção do eixo Y. O que eu adotei nesse exercício foi esse referencial aqui. Então está o plano inclinado, o ângulo θ, o bloco, e o referencial tal, que o eixo Y ele é perpendicular à superfície plana, e o eixo X é paralelo à superfície plana. Foi esse referencial que eu adotei. Nesse referencial, a força-peso está ao longo do eixo Y, logo não tem componentes, e a força normal terá uma componente ao longo do eixo Y
e uma componente ao longo deste x. Mostre, se for capaz, que o referencial da esquerda vai fornecer o mesmo resultado do referencial da direita, que V é igual a tangente de θ vezes RG, ou que V é igual a μ vezes o produto de R vezes G. Faça isso, resolva, envie para mim e ganhe até 0,2 décimos na unidade 3.